nossa próxima pauta. Então, boa tarde a todos. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim? Então, é um prazer estar aqui. Eu agradeço a frequência de vocês aí, a participação de vocês. É bom ver alguns que fazia tempo que eu não via, bom conhecer alguns que eu só conhecia pelo nome no e-mail, como o Rodrigo falou. Para quem não sabe, meu nome é Alan, eu sou supervisor da seção de saúde. E quando me pediram para vir conversar com vocês, eu pensei, puxa vida, que assunto de saúde será que eu poderia conversar com o pessoal dos núcleos e das seções de apoio judiciário, né? E, adivinhem, né? Eu vou falar com vocês sobre Covid e pandemia. É um assunto que já está saturado, acho que 2020 a gente não fala de outra coisa, então o objetivo da minha fala com vocês é a gente tentar customizar essa conversa, essa fala, para a realidade de cada um de vocês. Então, eu vou fazer uma exposição rapidinha com algumas informações que eu julgo que são pertinentes, e no final eu gostaria que a gente debatesse um pouquinho, porque quando a gente monta um protocolo, um plano de retorno, quando a gente manda aqui de Curitiba essas sugestões, muitas vezes para o resto do estado, a gente sempre pensa na nossa realidade aqui e a gente tenta imaginar a realidade de vocês. Mas, evidentemente, que a gente não consegue alcançar todas as especificidades que tem, porque, afinal, cada prédio da Justiça vai ter um funcionamento diferente. Então, por exemplo, a Laura falou da questão de saúde mental, né? E eu vou falar um pouco da parte sanitária, da parte da transmissibilidade, da parte de prevenção da transmissão disso, que vocês, dos núcleos e das seções de apoio judiciário, são muito importantes para fazer isso funcionar em loco, né, nas subseções. Até já gostaria de agradecer, em nome da sessão de saúde, a participação dos supervisores, né, e dos diretores na vacinação que a gente teve lá naquele longínquo mês de março e abril, né, abril desse ano, né? Parece que já faz tanto tempo. A vacinação da gripe, que a gente tentou fazer em todos os locais como drive-thru, né, ou de uma maneira à distância, e que foi ali bem no comecinho da pandemia, a gente teve pouquíssimo tempo para se programar e para inventar esse sistema, e só funcionou porque vocês estavam com a gente, né? Então, assim, agradeço bastante a participação de vocês nesse processo, e agora eu acho que vocês podem ajudar a gente também. Então, vou abrir minha tela aqui com uma apresentaçãozinha, tá? Prometo que não é nada muito comprido, tá? É só mesmo para eu me basear aqui nas informações. Conseguem ver minha tela? Ok, então vamos lá. Eu fiz essa apresentação, eu fiz uma apresentação parecida com essa, faz um pouco mais de um mês, para um outro público aqui da Justiça. Tá? E quando eu fiz essa apresentação, o primeiro slide que eu coloquei foi esse aqui. Tá? A pandemia de coronavírus ainda não acabou. Isso, há um mês e pouco atrás, parecia que era algo que tinha que ser lembrado, porque como a gente tinha uma diminuição no número de casos, a gente tinha uma diminuição no número de mortes, a gente tinha já um relaxamento das medidas de segurança, eu quis começar minha apresentação com essa frase, né, com esse slide amarelo, chocante mesmo, para que a gente prestasse atenção que não acabou. Já agora, nos últimos 10 dias, está muito claro que não acabou, né? E bem pelo contrário, ela não só não acabou, como ela retomou, né? E a gente tem aí um indício aí de uma segunda onda, né? Sendo que a primeira onda nem tinha passado direito ainda. Então, eu estou falando isso assim, até porque aqui em Curitiba a gente está muito impactado, né? Aqui em Curitiba a gente está muito próximo de um colapso de serviço de saúde, então é algo muito preocupante, algo que desde o começo da pandemia tem se tentado evitar, e também porque hoje no estado, aliás, ontem, né, o último boletim epidemiológico que eu tive acesso foi o de ontem, o de hoje não saiu ainda, a gente tem um número de reprodução eficaz do vírus, o tal do famoso R, no Paraná, quase o Paraná todo está acima de 1. Ou seja, né, 100 pessoas passam a doença para mais de 100 pessoas, porque está acima de 1. E isso significa que a pandemia está em evolução, que a pandemia está em crescimento.
né? E a maioria das cidades ele está acima de 1,5. Em algumas cidades, especialmente no noroeste do estado, já passou de 2. Então, isso é bem preocupante, porque isso volta a um número muito anterior que a gente não tinha experimentado aqui no Paraná ainda. Então, de repente, a gente está falando aí, eu estou tendo que lembrar que a pandemia não acabou e talvez eu tenha que dar uma notícia, que agora, nesse momento, a gente talvez esteja aí no pior momento da pandemia para o estado do Paraná. Isso, claro, que nos grandes centros, as cidades maiores, fica mais visível a questão do Covid, mas em outros lugares, às vezes dá uma falsa sensação de segurança. Mas a gente sabe que esse vírus ele se mostrou até agora bastante imprevisível, né? Bastante pernicioso. Então a gente tem, às vezes, acha que a gente vai conseguir resolver de um jeito e aparece um novo problema. Então a melhor coisa realmente é se prevenir. E eu digo isso por quê? Porque se os nossos servidores continuem em teletrabalho, a grande maioria deles, né? E se os nossos prédios estão bem adaptados para isso, a população não necessariamente vai estar tão consciente quanto a gente. A população é usuária do nosso serviço. Então, eventualmente, no momento em que a gente tiver uma reabertura, é importante lembrar que se as pessoas estiverem já com um pensamento de relaxamento, né? Não precisa usar máscara direito, não precisa fazer medição de temperatura direito, estava com febre, mas pode entrar, a gente vai começar a se colocar em risco de novo. E até quando que a gente vai ter que pensar isso? Até a hora que a gente tiver um número muito alto de pessoas imunes, que isso só vai acontecer com uma vacina, e eu acho que não vou nem perder tempo fazendo previsões, né? Eu sempre costumo dizer que as previsões do Covid, todas que eu fiz até agora, em questão de tempo, eu errei, né? Eu achava que a gente ia ficar aí 2, 3 meses, depois eu achei que eram 6 meses, e a gente daqui a pouco está completando 1 ano de pandemia, então é melhor a gente não pensar quando, mas a gente pensar como, né? E até lá a gente se cuidar. Então, assim, um dia a gente vai ter um retorno com segurança. Alguns de nós, eu estou falando de dentro da justiça hoje, observei que alguns de vocês também estão falando de dentro da justiça, a gente vai retornar ao trabalho em algum momento, né? Quem trabalha na área administrativa, quem trabalha na área que faz realmente o funcionamento dos serviços, o funcionamento dos prédios, acaba retornando antes. E nesse momento é muito importante, retorno só se houver retorno com segurança. Para isso, a gente tomou tantas medidas, né? A gente fez tantas aquisições, a gente criou tantos protocolos, né? E então é importante lembrar disso, que apenas servidores que não pertencem a grupo de risco podem retornar ao trabalho presencial, tá? Então isso é muito importante. Aquelas pessoas que têm mais de 60 anos, que têm comorbidades, se elas pegarem o Covid, né? E não necessariamente elas vão pegar dentro da justiça, mas elas podem pegar no transporte, elas podem pegar às vezes não vai pegar na sala de atendimento, ali na secretaria, na vara, né? No núcleo, mas vai pegar às vezes no banheiro, na copa, né? Essas pessoas, a chance de complicação é maior. Não quer dizer que as outras estejam livres para ficar à vontade. Pelo contrário, a gente observa que também pessoas que não estão no grupo de risco para complicações do Covid também têm desenvolvido sequelas, também têm feito uma forma da doença mais grave. A gente só está trabalhando aqui com uma questão estatística, né? Essas pessoas têm menos chance de ter problema do que aquelas que pertençam a um grupo de risco. Então, é importante focar nisso, porque se a gente tem uma unidade, nessa unidade a gente tem pessoas que estão no grupo de risco, o ideal é que a gente não conte com elas para o trabalho presencial. Para retornar às atividades presenciais, vocês devem ter recebido, foi lá no começo de outubro, a direção do foro autorizou que a gente divulgasse um plano de retorno às atividades presenciais, né? Eu não vou ficar falando dele aqui, porque são várias páginas, mas ali estão previstas várias possibilidades, né? E que eu diria que vocês consultem sempre que possível esse plano de retorno. No próprio plano a gente disse que não tinha a intenção de exaurir o assunto, porque é muita coisa, e algumas coisas a gente vai ter que ir adaptando com o tempo, tá? Mas, assim, o que é principal, as diretrizes principais ali do plano é que, assim, o que puder ser realizado remotamente deve continuar sendo realizado remotamente. Então, não é porque há um tempo atrás a gente teve um certo relaxamento, ou de repente na cidade de vocês, a cidade aparentemente está com uma aparência de normalidade,
Não, então eu posso começar a voltar para a justiça, vamos começar a voltar todo mundo, tentar aí normalizar o trabalho. Aquilo que eu puder fazer remotamente, faz remotamente, não tem necessidade de vir ao trabalho, presencial. Por quê? Mesmo que dentro do prédio vocês fiquem em ambientes separados, às vezes a gente acaba usando os mesmos banheiros, a gente acaba usando as mesmas salas de refeição, e nesses lugares a gente pode, às vezes, baixar a guarda, e se tiver uma pessoa contaminada, a gente pode se contaminar. Então, a gente já teve alguns casos parecidos, né? Aqui no nosso prédio em Curitiba, a gente já teve notícias que já aconteceu isso também em algumas outras subseções, de ter ali terceirizados ou servidores que se contaminaram e tiveram contato com outros servidores. Então, é repensar, será que esses servidores que estavam ali realmente precisavam estar fazendo trabalho presencial? Se não tinha outro jeito, precisava mesmo. Mas se eles podiam estar fazendo trabalho remoto, o ideal é que eles sejam estimulados a continuar fazendo trabalho remoto. Né? Então, só ir para o prédio da justiça quando for imprescindível. Uma outra coisa importante é que quando você vai fazer o trabalho presencial, você tem que fazer ele na forma de rodízio, a gente sugere, sempre que possível. Eu sei que a gente vai ter aí as unidades avançadas, que, né, não tem essa possibilidade, a gente tem, às vezes, subseções que têm menos servidores, mas sempre que possível, a gente faz um rodízio. E esse rodízio, ele deve atender uma certa lógica. Então, por exemplo, eu vou criar aqui, vamos supor, uma unidade que eu tenha 6 servidores, tá? Eu crio uma escala A, B e C. Todos eles não são de grupo de risco, eles podem fazer trabalho presencial que seja obrigatório, que seja necessário, que seja imprescindível. Só que é importante que esses grupos sejam sempre os mesmos. Por quê? Vamos supor aqui, eu tenho o grupo A, o grupo B e o grupo C. Se no grupo B, esse rapaz, ele está suspeito, tem uma suspeita de infecção, eu vou ter que afastar também a colega dele, porque provavelmente eles tiveram contato no trabalho um com o outro, né? Mas se ele não, se só os dois fazem essa escala, eu não vou precisar afastar o resto da unidade. Por outro lado, se de vez em quando o rapaz do grupo B, ele vai no dia que está o grupo A, ele vai no dia que está o grupo C, se ele tiver que ser afastado, eu vou ter que afastar os 3 grupos. E isso o que pode acontecer? Às vezes toda uma unidade vai precisar ser afastada. Então, observar nessa hora de fazer rodízio, que esse rodízio ele tem que ser de uma forma que as pessoas se encontrem o mínimo possível e, de preferência, elas encontrem sempre a mesma pessoa. No caso de suspeita, se tiver que afastar, vai afastar apenas aquela pessoa que ela teve contato. Não vai precisar afastar a equipe inteira. Tá? É importante lembrar, né, eu estou falando de afastamento, né, mas assim, pessoas que tenham um quadro de síndrome gripal, né, independente de terem ou não feito já o teste, elas têm que adotar o isolamento. Então, assim, se você teve sintomas, se você ou teve contato com pessoas que teve sintoma, você vai primeiro se isolar e depois vai pensar o que fazer. Né? Não vai ficar circulando, né, com sintomas, que é algo que infelizmente a gente vê acontecer. A pessoa liga para a gente aqui e diz que ela estava já fazia 15 dias que ela estava com tosse e agora ela descobriu que estava com Covid. E nesses últimos 15 dias ela foi ao prédio da justiça. Isso não deve acontecer. Tá? Por mais que o trabalho seja muito importante, se você está com sintoma, pense que se você vai trabalhar sintomático, eventualmente você vai estar colocando outras pessoas em risco. Tá? E daí, a partir do momento em que vai ser feita a testagem, até sair a testagem, você vai permanecer isolado. Se o teste der negativo, né, for o médico olhar e identificar que é negativo, você está liberado para voltar para o presencial. Se ele der positivo, você vai ter que seguir as orientações médicas e cumprir o tempo de isolamento e o tratamento que você vai ter que fazer. Estou falando muito de contato, mas o que é contato? E isso é algo muito importante, eu acho que é uma informação que a gente precisa explicar melhor, né? O que é um contato com uma pessoa que teve Covid? Né? Então, por exemplo, se eu resido na mesma casa que alguém teve Covid. Então, vamos supor, o marido teve Covid, a esposa, independente de estar com sintoma ou não, é considerado um caso suspeito. Porque eles convivem no mesmo ambiente, né? Eles compartilham objetos, eles têm proximidade e, muito provavelmente, eles se relacionam sem máscara. Né? Então, nesse caso, todas essas pessoas, até que saia a teste, são consideradas contato. Tá? Uma outra situação que é considerada contato é quando eu tenho um contato direto desprotegido com secreção infecciosa, que é algo que não deveria existir porque todo mundo é preconizado o uso de máscara. Mas se porventura você estiver num local, você está sem máscara, num bar, por exemplo, que é algo que a gente vê bastante gente fazendo, e outra pessoa espirrar perto de você, é considerado contato. Tá? Se essa pessoa for considerada positiva, você também é considerado suspeito até que faça o teste.
Outra coisa, contato físico direto. Então, assim, aperto de mão, abraço, etc. Eu sei que é muito difícil a gente não ter contato físico. Nós somos seres humanos, e seres humanos, nós precisamos desse contato, ele é importante para a gente. E, eventualmente, com as pessoas mais íntimas, com as pessoas mais queridas, a gente vai querer dar um abraço, né? Só que se essa pessoa que você deu o abraço, ela estiver contaminada, você é considerado um caso suspeito, é considerado um caso de contato. Você vai ter que fazer testagem também, né? E, finalmente, se eu tive um contato frente a frente, né, num ambiente fechado, por pelo menos 15 minutos, numa distância inferior de 2 metros. Esse que eu queria explicar mais para vocês. Por quê? Às vezes a gente recebe notificação de caso aqui. Então, por exemplo, uma cidade lá do interior, uma pessoa, um terceirizado teve Covid. Daí as pessoas que estiveram no prédio aquele dia falaram, opa, a gente teve contato com ele, né? Que contato foi esse? Ah, não, eu cheguei e cumprimentei, eu passei pela portaria e cumprimentei. Eu estava a mais de 2 metros de distância, e essa minha interação com ele durou ali 10 segundos, isso não é considerado contato, tá? Se vocês dois estavam de máscara, se isso foi muito rápido, se isso foi feito à distância, isso não é considerado contato. O contato seria se você ficou mais de 15 minutos, tá? Numa distância inferior a 2 metros. Então, por exemplo, pessoas que trabalharam na mesma sala, né, a tarde toda, né, no mesmo ambiente, na mesma sala. Daí sim a gente considera que é contato. E por que isso acontece? Porque à medida que o tempo vai passando, a pessoa que está contaminada, ela vai espalhando essas partículas virais no ambiente e vai aumentando a probabilidade de que alguma dessas partículas infecte você, mesmo que você esteja usando a máscara, tá? Porque essas máscaras que a gente usa, né, as máscaras de tecido, as máscaras cirúrgicas, as máscaras caseiras, elas não são máscaras que tenham potencial de filtragem do vírus, né? Não existe nenhuma delas, a não ser aquelas máscaras usadas em hospital, que tenham capacidade de filtrar o vírus. Então, assim, se passou muito tempo, uma quantidade maior de partículas virais vão ser absorvidas e daí sim pode haver uma infecção. E daí, nesse caso, é considerado contato. Vai precisar fazer o teste, vai precisar fazer isolamento até sair o resultado. Então, assim, considerando isso, o que é importante a gente ter em mente? Que a gente tem que manter uma distância mínima de 2 metros das outras pessoas, sempre, tá? Ah, mas eu venho todo dia aqui, não posso ir chegando mais perto? Não, a gente tem que manter essa distância. Porque se eu mantiver essa distância, eu vou evitar caracterizar um contato, porque essas partículas virais não vão chegar em grande... Podem até chegar, mas elas não vão chegar em grande quantidade até mim. Tá? Outra coisa importantíssima, evitar permanecer em ambiente fechado, né? Principalmente quando outras pessoas estiverem usando o mesmo espaço, né? Então, assim, se eu tenho uma sala que tem várias pessoas, a minha probabilidade de contaminação, se uma delas estiver contaminada, também aumenta. E é importantíssimo manter o ambiente arejado. Se vocês olharem atrás de mim, tem uma janela, vocês vão ver que a janela está fechada, tá? Mas eu estou trancado na minha sala, né? Não tem ninguém aqui no meu ambiente. E assim que terminar essa reunião, eu vou abrir a janela. Eu só estou com ela fechada porque tem uma obra lá fora e está fazendo muito barulho. Mas assim, a gente tem que manter os ambientes arejados. De preferência, de forma natural, né? Porta e janela aberta para que o vento circule. Outros cuidados que a gente tem, eu vou falar um pouquinho aqui dos equipamentos de proteção individual, né? Alguns deles vocês já receberam, alguns deles vocês já tinham providenciado, inclusive antes da aquisição. O principal deles é a máscara, tá? Só que é importante lembrar, para que vocês não tenham uma falsa sensação de segurança com a máscara. A máscara, ela não serve para proteger integralmente você do coronavírus, tá? Essas máscaras caseiras, essas máscaras, mesmo essa máscara cirúrgica, né, que tem aqui, ela não serve para proteger você. Então, se você entrar num ambiente que tiver muitas pessoas contaminadas, né, e você permanecer nesse ambiente, mesmo com máscara, existe sim uma possibilidade de contaminação. Agora, a máscara ela é extremamente efetiva para evitar que você, contaminado, se você tiver contaminado, espalhe os vírus pelo ambiente, porque elas vão ficar retidas na máscara, tá? Então, na verdade, quando você está usando a máscara, você está protegendo o outro. Quando eu peço para o outro usar a máscara, eu peço para que o outro me proteja. E eu insisto nisso, porque o que eu tenho observado? As pessoas usam máscaras de forma inadequada, então aquela pessoa que fica com o nariz de fora,
né? A pessoa usa uma máscara que está totalmente solta, ou seja, ela não está fazendo nenhuma filtragem, né? Ela é só um objeto pendurado no rosto. Se a pessoa está fazendo isso e você está próximo dela, ela está te colocando em risco. Porque se vocês dois estiverem usando máscara, né, é o último desenho ali, a probabilidade de infecção é baixa. Você veja que eu não estou dizendo que ela é nula, tá? Mas ela é baixa. Se os dois não estão usando máscara, a probabilidade de contaminação é muito alta, né? Se um só estiver usando, se aquele que estiver contaminado não estiver usando, e você estiver usando máscara, mesmo você fazendo a coisa certa, ainda é muito alta a probabilidade de você ser contaminado, né? Se o inverso ocorre, a pessoa contaminada está usando máscara, ela está retendo as partículas virais dentro da máscara dela. Menos partículas vão passar. E existe um risco médio de você se contaminar. E eu li o último caso, se os dois estão usando máscara e usando máscara de forma adequada, né, a probabilidade de contaminação é baixa. Outros itens também que vocês devem ter recebido, vocês devem ter ficado pensando, é o Face Shield e a luva, tá? O Face Shield, ele é importante naquela situação em que você não consegue muito controlar o outro, né? Então, o que a gente preconizou inicialmente aqui o uso do Face Shield? Para os oficiais de justiça, porque às vezes eles vão cumprir mandado em alguns lugares, e a pessoa pode se irritar, pode tirar a máscara, pode cuspir na cara dele, né? A mesma coisa os agentes de segurança que estão fazendo uma escolta, estão fazendo ali a segurança de alguém, pode ocorrer isso. Então, é uma proteção a mais que você coloca, né, para evitar. Mas lembrando que o uso do Face Shield é sempre com a máscara. O Face Shield, ele não substitui a máscara, né? Porque ele não filtra o ar, ele evita apenas que se alguém espirrar, tossir ou cuspir na tua cara, isso vai ficar naquela superfície de acrílico. Então, é importantíssimo que seja usado junto com a máscara. E a luva, ela é contraindicada, inclusive, tá? Ela só é indicada aqui na Justiça para instalação de tornozeleira. Então, porque na instalação de tornozeleira, você vai encostar na outra pessoa, e nesse caso, se a pessoa tiver alguma doença de pele, se ela tiver alguma outra situação ali, você não vai tocar na pessoa, por uma questão de higiene. Mas a luva, ela não é indicada no dia a dia, no trabalho, a não ser no trabalho em saúde, porque eu já reparei que quem coloca a luva acha que está protegido. E daí a pessoa toca em todas as superfícies, né? Então, ela pega numa caneta, depois ela pega no mouse, depois ela pega na mesa, depois ela pega na outra pessoa, ela pega num copo, né? Porque ela tem uma falsa sensação de segurança. E outra coisa, com a luva, as pessoas não higienizam as mãos da mesma forma. Se eu estou sem luva e eu encosto numa caneta por acaso, opa, não podia ter encostado aqui. O que eu vou lá fazer? Já vou pegar meu álcool gel e vou limpar minha mão. Com a luva, as pessoas não fazem isso. Então, a luva realmente não tem indicação, a não ser assim para situações muito particulares. A gente usa aqui na saúde quando a gente trabalha nos atendimentos, porque a gente trabalha com secreção, né? E no caso, a gente viu também aí para quem faz instalação de tornozeleira eletrônica, tá? E alguns outros poucos casos talvez seja indicada também. Além disso, a gente tem os equipamentos de proteção coletiva, né? E daí quais seriam eles, né? Os cartazes informativos que a comunicação social encaminhou para vocês, eles são extremamente importantes por dois motivos. Primeiro, para passar informação, e segundo, que se tiver alguém que se recusar a fazer, a seguir essas orientações, facilita, às vezes, para o vigilante que está lá na porta, facilita para quem está na recepção, fala, olha, está escrito aqui, né? Mas onde que está escrito que eu tenho que fazer isso? Ó, está escrito aqui nesse cartaz. Então, é importante que haja visibilidade disso, e que todas as situações que precisem ser informadas, elas estejam ali claramente visíveis para que as pessoas sigam essas orientações. Uma outra coisa importante é o termômetro sem contato, tá? Então, o termômetro, lá no começo da pandemia, a gente tinha um pouco de dúvida se a gente ia adotar ou não isso para a entrada nos prédios. Principalmente porque a gente sabia que tinha muita gente assintomática e que essas pessoas assintomáticas poderiam estar com coronavírus e não estar com febre, né? Com Covid e não estarem com febre. Ou também poderiam estar com febre e não ser Covid. Mas com o tempo, isso até depois o nosso médico que está aqui presente no Zoom aqui pode conversar com a gente observou que febre é um sintoma muito comum do Covid. Então, assim, se a pessoa está com febre, não quer dizer que é Covid, mas pode ser. E numa situação de pandemia como a gente está hoje, o ideal é que essa pessoa não circule, ela está sintomática, ela tem que descobrir qual o problema que ela tem, né?
E aí é muito importante, por isso até que eu coloquei aqui, é que a medição seja feita corretamente. E essa medição ela só vai ser feita corretamente se ela for feita na testa, tá? Eu recebi algumas perguntas, a gente recebeu várias indagações aqui na sessão se poderia ser feita no pulso, como tem sido feito em alguns estabelecimentos comerciais. Tá? Se ela for feita no pulso, em algumas pessoas, não em todas, mas em algumas pessoas, essa medição ela dá errado. Né? A gente testou todos os termômetros aqui na seção de saúde antes de enviar para vocês. E quando a gente testou em algumas pessoas. E uma colega nossa aqui, no pulso, a temperatura dela era 2 graus menor do que na testa. Ou seja, se ela tivesse com febre, medindo a temperatura no pulso, a gente não ia conseguir identificar essa febre. E daí, no caso, a medição de temperatura ia ser inútil. Né? Então, é por isso que ele é um termômetro que foi feito para fazer a medição na testa. Uma outra dúvida que as pessoas tiveram a respeito do termômetro, porque correu uma fake news de que ele afetava a glândula pineal e, por conta disso, podia trazer um desequilíbrio hormonal. É importante lembrar que o termômetro que a gente tem aqui na Justiça, tanto o modelo antigo quanto o modelo novo, né, a gente tem 2 modelos circulando aqui no estado, eles são termômetros passivos, eles não emitem o infravermelho. Eles recebem o infravermelho da tua testa. Tá? Então, se alguém falar, mas ele emite uma radiação infravermelha, essa radiação infravermelha pode me trazer um problema de saúde. Não, na verdade, ele não emite nada, ele absorve, né? Ele faz a medição absorvendo o infravermelho, que é emitido pela testa, e ele faz essa leitura, ele não emite nada. Então, não podem usar sem problema, sem segurança. E é importante lembrar que ele não deve fazer contato, justamente para que não vá tocando a testa de todas as pessoas. Os tapetes sanitizantes foram enviados para vocês, é importante que eles sejam usados corretamente, né? Então, ali é em torno de 400, 500 ml d'água para que ele fique bem molhado mesmo, para que as pessoas higienizem o pé. A gente não tem uma certeza absoluta do impacto do tapete no combate à pandemia, porque a gente sabe que os vírus, quando eles chegam eles ficam suspensos no ar, quando eles chegam até o chão, depois de um tempo eles são inativados. E são muito provavelmente esses vírus que vão grudar ali na sola do sapato que a gente traria para dentro. A gente não sabe se esses vírus seriam capazes de provocar uma infecção ou não. Mas pensando que a gente tem a oportunidade de limpar o pé e desinfectar, né, desinfetar a sola do pé usando esses tapetes, a gente pode pensar que isso é uma boa regra higiênica, inclusive, né, não só para coronavírus, mas para qualquer outro tipo de problema que a gente tem. Vai manter os nossos prédios muito mais limpos também. Então, assim, na dúvida, a gente vai adotar e o ideal que ele seja feito corretamente. E daí também é importante, gente, dispensador de álcool gel, não dá para economizar, tem que ter perto do elevador, tem que ter perto de porta de entrada, porta de saída, tem que ter perto de banheiro, tem que ter perto de balcão de atendimento, né? Seja aquele de parede, seja esse tipo, né, que é individual, as pessoas têm que ter ele próximo, porque assim, se eventualmente elas tocam uma superfície, elas têm que higienizar bem a mão. O borrifador de álcool líquido, ele serve para limpar superfícies. Então, por exemplo, depois de um atendimento, num balcão, alguma coisa, eu posso, se houve contato, né, do usuário com esse balcão, eu posso limpar esse balcão com o borrifador, porque a gente sabe que não vai ter como chamar o pessoal da limpeza para todo o procedimento. Então, aqui na saúde, por exemplo, depois de um atendimento, a gente borrifa o álcool na mesa e limpa a mesa, né, porque não tem como a gente chamar a limpeza entre cada atendimento. Os anteparos de acrílico são muito importantes, né, porque eles são uma barreira que vão facilitar que não haja uma circulação muito grande de partículas virais de um lado para o outro. Então, é importante que em todos os locais de atendimento tenham sido instalados corretamente esses anteparos. E também é importante as barreiras e as marcações no piso, né? Eu acho que talvez, não sei se já foram entregues, mas tem correntes, né, para quando a gente tiver uma circulação maior no prédio, no momento em que isso for possível, que a gente possa fazer essas marcações, que elas são muito importantes. O que eu tenho visto, por exemplo, supermercado, aqui em Curitiba, por exemplo, supermercado que tem tudo muito bem delimitado, as pessoas respeitam essa distância. Se não tem delimitação nenhuma no piso, as pessoas vão se aproximando e quando você vê, as pessoas se aglomeram. Então, é muito importante que a gente faça essas marcações.
tá? Então, gente, lembrar, né? A gente tem, até que a gente tenha uma resolução para essa pandemia, e essa resolução só vai vir com a vacina, a gente tem que continuar adotando as medidas preventivas no trabalho e também nos outros ambientes, porque a gente se esforçou bastante, vocês têm se esforçado bastante para manter os prédios o mais salubres possíveis, né? Mas a gente tem que pensar também que aqui é uma parte do nosso dia, né? E a gente circula também em outros ambientes. Então, não adianta a gente pensar em transformar aqui o prédio da Justiça num centro cirúrgico, e daí você sai e vai para um mercado, vai para um restaurante, vai para um bar, e lá você baixa a guarda e não toma mais os cuidados. Então, para isso, eu vou passar um videozinho que foi disponibilizado, que eu achei muito bem feito, assim, ele é bem rapidinho, que foi disponibilizado pela Prefeitura de Curitiba, e que fala isso da importância de, nos outros ambientes, no ambiente domiciliar, no ambiente social, que a gente também adote essas medidas de prevenção. Dr. Alan está sem som, não sei se ele tem som ou não. Tá sem som? Tá. Bom, então, como é que eu faço para passar o som do vídeo? Na hora de compartilhar ali, doutor, se clicar ali em compartilhar tela, vai aparecer embaixo 2 boxes para marcar. Tem que marcar só o da esquerda ali, que é o compartilhar. Esse vídeo ele já estava na apresentação, tá, Rafael? Ah, você não tem esse vídeo num arquivo separado no teu computador? Oi? Tem esse vídeo num arquivo separado do computador? Não. Não? Então faz assim, ó. Encerra o compartilhamento. Eu acho que eu tenho sim. Deixa só eu puxar ele de novo aqui. Porque é um videozinho que vale a pena a gente assistir, porque eu acho que a gente pode usar ele para orientar, inclusive, algumas pessoas, se for o caso. Assim. Uhum. Mas acho que até no slide dá, só que daí na hora de compartilhar, você clica no verde grande ali, compartilhar tela, e embaixo, no canto esquerdo, está escrito compartilhar som do computador. Daí entendi. Achei aqui. Ali, daí no slide mesmo que dá para passar. Tá, então peraí. Então, vamos lá. Eu acho que eu estava compartilhando sem som. Tá com som agora? Continua na luta contra o coronavírus. Por isso, vamos manter nossos cuidados. Tem som? Tem som, agora deu certo. Principalmente em lugares. Continua na luta contra o coronavírus. Por isso, vamos manter nossos cuidados, principalmente em lugares fechados. Se você acredita que uma reunião com a família ou amigos, ou um cafezinho com a turma do trabalho não trazem riscos, cuidado. Veja esse exemplo. Nesta casa estão 6 pessoas. Uma delas não sabe, mas está com o coronavírus. Ninguém usa máscara. As janelas estão fechadas e há pouca ventilação. Com 4 horas de conversa, 5 pessoas podem ser contaminadas. Outro exemplo, se apenas uma pessoa não usar máscara, as outras pessoas também ficarão expostas. Neste caso, 4 pessoas podem ser contaminadas. Agora, se todos usarem máscaras, as portas e janelas estiverem abertas e o tempo do encontro diminuir para 2 horas, o risco de contaminação reduz para 1 pessoa. Por isso, da porta para dentro ou de dentro para fora, continue com os cuidados de prevenção. Use máscara, higienize as mãos, respeite o distanciamento de 1,5 m ou 4 passos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes bem arejados. Eu cortei o final do vídeo porque ele dava os números de contato da Prefeitura de Curitiba para caso de para pessoas sintomáticas. Então, daí, nesse caso, cada cidade vai ter a sua, mas eu achei que a informação principal valia a pena a gente divulgar. Tá? Outra coisa, se vocês tiverem dúvidas, vocês já têm feito isso, vocês sabem, né? Mas se vocês tiverem dúvidas, claro, entrem em contato com a gente por meio do telefone, do e-mail, né? E agora, ao final da exposição também, a gente está à disposição
para tirar dúvidas, para a gente debater algumas situações que, de repente, não tenham sido contempladas até agora. Pode ter acontecido isso, tá? Então, eu estou à disposição. Acho que a gente tem aqui também, está presente aqui também o Regis, a Paula, né? E a Marísia também, do NADH, e a gente pode, de repente, ir ajudando vocês aí, se vocês tiverem alguma dúvida. Obrigado pela assistência de vocês.